muito se esfriará. E tem a ver com isso, porque às vezes as pessoas quando chegam na igreja ficam muito empolgadas e talvez muitos com aquele sentimento, mas com o precorrer do tempo, dos meses, dos anos, o amor de muitos se esfria e já parece que fosse a recuar. E temos uma doutrina muito importante que está na Bíblia, e é que o Senhor diz que aquele que perseverar até o final, esse é que vai ser salvo. Aleluia. Então, tomara que você sempre volte para seu primeiro amor e não deixe que aquela chama do evangelho, do amor, possa se apagar, sino que possa antes se acrescentar na sua vida, que você sempre viva a sua vida cristã com muita paixão, paixão pelo Senhor, paixão pela sua palavra, paixão pelo Espírito Santo, por sentir o fogo, porque às vezes a gente se conforma e quando muitas vezes nós sempre temos aquele sede do Senhor, mas com o tempo essa sede parece que já não existe mais. Mas que bom que você possa sempre procurar com sede, procurar ao Senhor com muito esforço e com muita alegria, aleluia, porque Ele sempre tem mais para nós, aleluia. Bom, irmãos, como falei, seguimos pregando a palavra do Senhor. Glória ao Senhor. ¿Até quando? Até que o Senhor voltar. A sua igreja prega a palavra, por enquanto que a porta esteja aberta. Por enquanto que o Senhor não voltar, a igreja continua pregando, porque o Senhor ainda tem interesse em salvar aquele que está se perdendo. Aleluia. Glória ao Senhor. Vamos então a meditar nesta noite, uns minutos. Eu gostaria que você possa lembrar, ou bom, não lembrar, sino refletir, porque nesses tempos já parece que a moral está se perdendo. Antes, as pessoas que pecavam, elas, quando eram descobertas, elas até ficavam envergonhadas, mas agora já não é assim. Os homens estão agora lutando para que todo mundo possa aceitar eles com seu pecado. Então, aquele que mata, vamos supor, aquele que aborta, aquele que tira a vida de uma criança que está no ventre da mãe, então, antes era motivo de vergonha e era um pecado e era até punido aquele delito, porque era considerado um crime. Mas agora já os homens estão lutando para que isso se deixe de chamar crime e que agora possa ser uma questão diferente, que possa agora ser bom. Porque os homens estão lutando para que o que é bom seja mau e que o que era antes mau agora seja bom. Por isso as comunidades e muitas pessoas estão lutando para que os homens não chamem o que eles fazem de pecado, porque essa é a agenda que tem o diabo, que possa trocar toda a natureza de Deus. Você pode ver que o diabo, através dos homens, está lutando ou está encarando as coisas que são desde o princípio. Porque o diabo quer acabar a família, porque o diabo quer acabar o matrimônio, tal como o Senhor inventou ou criou o matrimônio. Então agora, se você vê, o diabo vai contra a natureza de Deus, contra as leis de Deus. Deus falou que o homem não vai se ensenhorear, a mulher não vai se ensenhorear ante o varão. E esse é um princípio bíblico, porque a Bíblia diz que Eva foi criada por causa de Adão, e não Adão por causa de Eva. Então,
já tem movimentos até feministas que estão contra essa lei de Deus, porque elas querem estar acima dos homens. E a verdade é que Deus, Ele agora diz a Bíblia que para Ele não existe nem mulher nem homem, que todos somos iguais perante da presença do Senhor, porque Deus não tem sexo. Eu não posso dizer que Deus é masculino ou feminino, porque Deus é um espírito. Tem muitas pessoas que falam que Deus é até machista, mas Ele não pode ser machista, porque nós os homens temos sexo, Ele não tem. Ele não tem sexo, Ele pode ver você nele qualidades tanto masculinas quanto tanto femininas, porque Ele não tem sexo. Os homens falavam para o Senhor Jesus, o povo falava: Senhor, como é que nós vamos estar? Porque se a mulher do meu irmão morreu, bom, eles comentaram um caso. E então falaram que se uma mulher morria e o irmão tomava ela, porque no antigo Israel, se um varão, um homem, ele morria sem ter filhos, então a mulher que ficava viúva era para seu irmão, o seguinte irmão, e os filhos dele que tiveram com ele não eram dele, sino daquele que morreu. Então eles expuseram nesse caso aí para o Senhor, e então falaram: Senhor, de quem vai ser mulher? De quem vai ser mulher? Se tem uma mulher que ficou viúva e foi para o irmão, e depois ficou viúva mais uma vez e depois para o irmão, na ressurreição ela vai ser mulher de quem? E o Senhor falou: vocês ignorais que vocês vão ser como os anjos que não têm sexo, porque os anjos eles nem casam nem se dão em casamento, porque não têm sexo, são espíritos. Então assim mesmo nós vamos ser. Então o que Deus tem dado aqui é porque Deus coloca uma ordem. Ele todo faz por conta da autoridade. Ele coloca autoridades que são estabelecidas por Ele e pela sua lei, e o diabo quer tirar essas leis e ir em contra dessas leis. Por isso é que tem movimentos feministas, por isso é que tem movimentos LGBTI+, porque todos esses movimentos vão em contra de uma agenda muito agitada que está se levantando nesses tempos para que as pessoas possam aceitar o pecado, porque já o pecado não é motivo de vergonha para ninguém. Já agora o pecado é um orgulho. Já viraram as coisas, já até é um orgulho o pecado. Então isso é o que o diabo quer, que as pessoas possam olhar o pecado e achar que é bom. Então, irmão, eu gostaria de falar nesta noite o que é a verdadeira bênção, porque muitas pessoas acham que as bênçãos são coisas materiais, mas as coisas materiais não podem ser bênção. Eu gostaria de ver a vida de Jacó, porque Jacó, ele conseguiu ser muito rico, ser muito abençoado. Ele, desde o princípio, ele sempre procurou a bênção do Senhor, mesmo que ele nem conhecia o Senhor, porque Jacó, ele sabia de Deus, mas ele, quando falava de Deus, era o Deus do meu avô Abraão e o Deus do meu pai Isaac. Então ele, quando saiu dessa casa, nem tinha experiência com Deus. Então eu gostaria de ver uns versículos, porque a verdadeira bênção que o Senhor traz para nós não é a que nós às vezes achamos. Glória ao Senhor Jesus. Eu gostaria que colocasse a NTLH, porque os versículos são um pouco difíceis de compreender, então para que possamos ter mais claridade do que vamos então a falar. Glória ao Senhor. Então eu gostaria de começar dizendo que o Senhor
quando todos os homens se desviaram, quando todos os homens ficaram no pecado, em maldade, o Senhor chamou Abraão. Mas quando o Senhor fez promessas para Abraão e prometeu para ele que ia fazer dele um povo grande e poderoso, ele falou mudar o nome. Diz a Bíblia em Gênesis capítulo 17: sendo pois Abraão de idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e sé perfeito, e porém-me concerto entre mim e te multiplicarei grandissimamente. Então caiu Abraão sobre o seu rosto e falou Deus com ele, dizendo: quanto a mim, eis que o meu concerto contigo é, e serás o pai de uma multidão de nações, e não se chamará mais o teu nome Abraão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai de multidões e nações te tenho posto. Aleluia. Então, a bênção de Abraão, quando se encontrou com Deus, além das promessas do Senhor, foi que Deus chegou para mudar a vida de Abraão. Porque a verdadeira bênção de uma pessoa é que Deus possa mudar a minha vida. Que quando eu tenha um encontro com Deus, é que minha vida vire totalmente. Que eu não seja o mesmo, que todo mundo consiga saber que eu agora pertenço ao Senhor. Que agora eu tenho um dono e que esse dono tem mudado a minha vida. Ele chegou para mudar a vida de Abraão, porque Abraão era um homem que era idólatra. Tirou ele de Ur dos Caldeios, que era um povo idólatra. Eles faziam ídolos com suas mãos. Foi o que ele aprendeu do seu pai. E quando o Senhor chamou ele, tirou ele da idolatria e agora deu uma promessa e falou para Abraão: Abraão, já não vai ser mais teu nome Abraão, senão Abraão, porque você agora é pai de multidões. Agora você tem minha promessa. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Você tem que caminhar perante de mim e ser perfeito. Aleluia. Também ele mudou o nome da Sara, porque da Sarai, que era a mulher de Abraão. Abraão, sua mulher, o nome dela era Sarai, versículo 15 desse mesmo capítulo. O nome era Sarai, que significava ou significa mulher amarga. Sarai significava mulher amarga, uma mulher que não tinha alegria, que não tinha felicidade, que ela, muitas coisas ela conseguiu, porque ela conseguiu ter a bênção do Senhor material, porque Abraão era um homem muito rico, e talvez ela teve o que muitas pessoas não conseguiram ter, mas a alegria não tinha. E o nome dela era Sarai, que era mulher amarga. Mas quando o Senhor se apareceu, diz: depois Deus disse a Abraão: de hoje em diante não chame mais a sua mulher de Sarai, mas de Sara. Eu abençoarei e darei a você um filho que nascerá dela assim. E eu a abençoarei e ela será mãe de nações e haverá reis entre os seus descendentes. Então essa mulher que era amarga agora se apareceu, se encontrou com o Deus Todo-Poderoso, que conseguiu mudar a sua vida amarga e deu para ele uma promessa, porque Deus sabia porque ela era uma mulher amarga, porque Sarai não conseguia ter felicidade, porque ela queria muito ter filhos, porque aquela mulher que era estéril era uma pessoa amaldiçoada, uma mulher que não tinha felicidade, uma pessoa que não pudesse gerar filhos, era uma pessoa que era considerada maldita. Mas quando o Senhor se apareceu para eles, Deus mudou as suas vidas e a maldição foi embora, e Deus mudou as suas vidas, e agora o Senhor fez promessas, e essa promessa chegou o dia que Sara, sendo já uma mulher de 95 anos, ficou grávida. Porque o Senhor prometeu, aleluia,
Glória ao Senhor Jesus. A bênção do Senhor está em que eu possa mudar. O neto dele, Isaac, Jacó, perdão. O neto dele, o filho de Isaac, seu nome era Jacó. E o nome dele era enganador. Esse era o nome dele. Isso era o que significava Jacó. Um homem enganador. Um homem que não tinha sinceridade. E esse era o nome dele. E ele conseguiu até enganar a seu pai e enganar também a Esaú, seu irmão. E ele roubou a primogenitura do seu irmão, porque ele entrou no lugar do seu irmão para pedir a bênção do seu pai Isaac, quando seu pai já era um velhinho que não podia nem ver, ele já era cego. E ele entrou e roubou a primogenitura de Saul. Era um enganador. E isso foi toda a vida toda foi um enganador. Ele sempre fez as mesmas coisas. E então, quando seu irmão ficou sabendo disso, ele falou à mãe dele: ele vai matar meu filho, vai matar a Jacó. Jacó vai embora, vai para meu irmão Labão, vai para a casa dele e fala que eu enviei você. E ele saiu daí, desse lugar, e ele teve o primeiro encontro com o Senhor quando estava no deserto. Ele colocou uma pedra no meio do deserto e deitou aí. Quando ele ficou dormido, teve um sonho onde saiu uma escada do céu, das nuvens hasta a terra, e anjos subiam e desciam. E então, quando ele despertou, ele chegou e falou: olha, o Senhor estava comigo, está neste lugar, e eu não sabia. Ele não sabia que Deus caminhava com ele. E muitas vezes nós caminhamos e pensamos, achamos que estamos sozinhos, mas Deus está aí para nos acompanhar, para nos dizer: aqui estou contigo. Mesmo que você ele não se manifestar em você, porque você não conversa com ele, não fala com ele, não pede a ajuda dele. Mas quando você pede ajuda dele, ele está aí. E de quando em vez, ele se aparece para te dizer: eu estou aqui te ajudando. Porque nós estamos às vezes em muitos perigos e nós não estamos nem pedindo ajuda do Senhor, mas o Senhor aparece aí com sua mão poderosa para nos ajudar e nos lembrar que Ele está aí conosco, que Ele tem promessas, que Ele tem uma ajuda incondicional para você e para mim. Aleluia. Glória a seu nome. Ele chega à casa de seu tio Labão, e ele gostou da filha mais nova dele, de Raquel. E então falou para seu tio, e ele falou: tá bom, eu vou dar a Raquel, mas você vai me dar 7 anos de trabalho. E ele trabalhou 7 anos, porque a Bíblia diz que ele amava a Raquel. E aos 7 anos ele foi casar com ela, foi a pedir para seu tio. Mas quando ele foi casar, ele não deu a Raquel, sino que deu a sua irmã mais velha, a Leia. E então ele falou: mas que engano é esse? Aquele que é enganador agora está sendo enganado. Aquele enganador foi enganado pelo seu tio. E o tio falou: não, é que eu não posso deixar que a menor, a mais nova, se case depois da mais velha. Primeiro é a mais velha, então não se preocupe não. Você vai tomar a esta mulher, a Leia, e você vai trabalhar mais 7 anos por Raquel. E então cumpre somente os 7 dias do casamento e você pode pegar também a Raquel. Então ele teve que trabalhar mais 7 anos por Raquel, a mulher que ele amava. Mas quando já ele fez os 14 anos de trabalho pelas mulheres, então já ele falou para seu tio, que agora também era seu sogro: olha, o que acontece é que eu tenho trabalhado muito por você.
e cuidando suas ovelhas e cuidando todos os seus rebanhos. E quando eu cheguei aqui, você não era tão rico. Agora você é um homem muito rico. E eu também preciso trabalhar por minha família. Então o sogro falou para ele: Oi, você quanto salário é que quer para ficar? Você não vai embora não. Quanto é que você quer? E Jacó então falou: Não, eu não quero isso. Somente que você coloque o salário. E vamos falar. Então eu gostaria de ler uns versículos para que você pudesse entender quem era Jacó. Jacó ficou sabendo, Gênesis 31, versículo 1. Jacó ficou sabendo que os filhos de Labão andavam dizendo, desculpa, acho que antes. É em Gênesis 30, tá bom? Gênesis 30. Glória ao Senhor. Vamos ler desde o 33. Diz assim: No futuro será fácil o Senhor saber que eu tenho sido honesto na hora de conferir o meu salário, se houver no meu rebanho carneiros que não sejam pretos e cabritos que não sejam malhados. Eu acho que vamos ter que ir mais para trás para compreendermos o trato que eles fizeram e que você pudesse entender quem era Jacó. Quando você, estamos no 33, vamos no 31. Labão perguntou para Jacó: Quanto você quer que eu lhe pague? Insistiu Labão. Jacó respondeu: Não quero salário. Eu continuarei a cuidar das suas ovelhas se o Senhor concordar com a proposta que vou fazer. Hoje vou passar por todo o seu rebanho a fim de separar para mim todos os carneiros pretos e todos os cabritos malhados e com manchas, e só isso que eu quero como salário. Então ele queria como salário, para esclarecer aí, se tinham carneiros pretos e brancos, se algum deles ficava com manchas ou malhados, então eram para Jacó. E se os carneiros eram pretos ou blancos de uma cor só, então ficavam para seu sogro Labão. E assim ficaram, assim concordaram. Então disse: O salário houver no meu rebanho carneiros que não sejam pretos e cabritos que não sejam malhados ou não tenham manchas, o Senhor saberá que fui eu que roubei. Tá bom? Seguinte. Labão concordou, dizendo: Está bem, aceito a sua proposta. Seguinte, mas naquele mesmo dia Labão separou para si todos os cabritos que tinham listas ou manchas, todas as cabras malhadas e as manchadas ou que tinham algum branco, e todos os carneirinhos pretos. Ele os entregou a seus filhos para cuidarem deles. Então separou, fez um negócio, e bom, daqui para frente todos os que fiquem malhados são seus, são para Jacó. Mas eu vou tirar os que agora tem, dou para meus filhos, e de agora agora começa o negócio. Tá bom? Então se afastou de Jacó a uma distância de 3 dias de viagem, e Jacó ficou cuidando dos outros animais de Labão. Seguinte. Então Jacó pegou galhos verdes de chopo. Olha o que fez Jacó. Porque lembre qual é o nome dele. Qual é o nome de Jacó? Enganador. Enganador. E olha o que acontece aqui. Então Jacó pegou galhos verdes e chopo de amendoeira e de plátano e descascou-os, fazendo aparecer listas brancas. Ou seja que o negócio que ele fez com o sogro, não, eu vou fazer este negócio, mas ele mexeu. Ele mexeu para que conseguiram, para que saíram aqueles carneiros malhados ou com manchas. Então ele fazendo aparecer listas brancas, apareceram listas brancas. Continua. Ele pôs esses galhos na frente dos animais, nos bebedouros, onde iam beber. Ele fez isso porque eles cruzavam quando iam beber. Seguinte. E como cruzavam diante dos galhos, as ovelhas davam crias listadas com manchas e malhadas. Seguinte. Jacó separou as ovelhas dos bodes e fez com que olhassem na direção dos animais listados e dos animais pretos do rebanho de Labão. Assim Jacó foi
foi formando o seu próprio rebanho, separando dos animais de Labão. Aleluia. Quando os animais fortes estavam cruzando, Jacó punha os galhos das árvores na frente deles nos bebedouros, e assim eles cruzavam perto dos galhos. Mas na frente dos animais fracos, Jacó não punha os galhos. Por isso, os animais fracos ficavam para Labão e os mais fortes ficavam para Jacó. Então, ele estava sendo honesto? Não. Estava enganando a seu sogro. Estava enganando a Labão. Desse modo, ele ficou muito rico e chegou a ter muitas ovelhas e cabras, escravos, escravas, camelos e jumentos. Então ele se fez rico sendo um enganador. Ele nunca deixou de ser enganador. Os anos passaram e ele teve até um encontro com o Senhor, porque o Senhor aí em Betel, ele se encontrou com Deus, viu o sonho e Deus fez uma promessa para ele, recebeu a promessa. Oi, Jacó, eu vou estar com você, vou fazer de você uma nação grande, uma nação poderosa, e não vou deixar você sozinho até que eu tenha feito tudo o que eu tenho dito. Então, ele teve até um encontro, mas ele, mesmo que teve um encontro com o Senhor, mesmo que Deus deu promessa para ele, ele continuou sendo o mesmo que era antes, aquele que tirou a primogenitura do seu irmão, aquele que enganou a seu pai. Agora estava enganando a seu sogro, a seu tio Labão. Então, quando Labão, para resumir aí um pouco, quando Labão falou: olha o que está acontecendo aqui, você está ficando muito rico, agora vamos fazer no contrário. Agora eu vou ficar com as malhadas, com as manchadas, e você vai ficar com as pretas e com as brancas. E então já ele deixou de fazer o que estava fazendo, e agora estavam saindo todas para Jacó. Então ele já estava ficando muito rico, enganando a seu sogro. Aleluia. Então o versículo 37 desculpa. Sim, não, já, desculpa aí. Então, o capítulo 31 diz aí, glória ao Senhor Jesus, no versículo 6: vocês sabem muito bem que tenho me esforçado, porque já o Jacó já estava muito rico, já enganou seu sogro, ficou rico. E então já ele viu que já os filhos de Labão, ou seja, os cunhados, já estavam ficando bravos com ele e já estavam falando que ele estava tirando todo do seu pai, porque já o pai dele não tinha tanta riqueza, sino que as riquezas agora eram de Jacó. Já ele tinha trabalhado 21 anos, ele trabalhou 14 anos pelas filhas dele, por Raquel, por Leia, e 7 anos pelo gado. Então já ele sentiu de parte de Deus, porque Deus falou para ele: já é hora de voltar para a sua casa, para a casa ou para a terra de seu pai, onde estava morando seu irmão Esaú. Então, aí o que acontece? Que ele falou para as moças, falou para as suas esposas, e falou: vocês sabem muito bem, no versículo 6, sabem muito bem que eu tenho me esforçado muito trabalhando para o pai de vocês, mas ele tem enganado. Ele me tem enganado e já mudou o meu salário umas 2 vezes, porém Deus não deixou que ele me prejudicasse. Então, além de que ele estava enganando seu sogro, ele sempre falava que era o sogro que estava enganando dele, estava enganando a ele. Então, ele não era sincero e ele sabia o que ele fazia. Quando ele dizia: os cabritos com manchas serão o seu salário, aí as fêmeas tinham crias manchadas. E quando ele dizia: os cabritos listados serão o seu salário, aí as crias saíam todas listadas. Então, diz a Bíblia que então ele saiu, então o sogro dele se foi e ele continuou sendo um enganador, porque ele estava na casa do seu tio, do seu sogro. E naquele tempo a cultura era que aquele dono de casa, aquele mais ancião,
era o dono de todo. Ele era dono das filhas, daqueles que casavam com as filhas, dos netos, do gado, de todo. Eram donos de todo e não podiam ir embora. Por isso Jacó, quando já era velho, aonde ele ia, iam seus filhos, os 12 filhos que ele tinha, 13 com Dina. Ele ia porque ele era o ancião, e toda a casa estava com ele. Assim mesmo acontecia com Labão. Labão, ele era o dono de casa, o ancião, e as suas filhas e os seus enros tinham que ficar com ele. Mas Jacó enganou a seu sogro. E quando seu sogro foi a cortar lá, a 3 dias de caminho, então ele preparou as esposas, preparou os filhos e foi embora. Quando chegou Labão a casa, Jacó não estava aí Jacó. Mais uma vez, enganou seu sogro, enganou a Labão, aleluia, glória ao Senhor Jesus. Então Labão preparou uns criados, preparou vários da casa e saíram atrás de Jacó. E quando chegou onde estava Jacó, diz o versículo 20 desse capítulo, foi assim que Jacó foi sem avisar que ia embora, enganou a Labão o arameu. Deixa o versículo, por favor. Diz, mais uma vez, que diz Jacó, foi assim que Jacó, sem avisar que ia embora, enganou Labão o arameu. Então, mais uma vez, aquele Jacó, o enganador, de nome enganador, mais uma vez estava enganando, porque ele era enganador. Essa era sua natureza, esse era seu nome, não era outro. Esse era seu nome, não tinha como mudar. Mesmo que passaram os anos, quando era jovem enganava, quando era velho enganava, em todo tempo era um enganador. E aí também foi um enganador. Então Labão foi atrás dele, o versículo 28 diz, você falou, quando Labão atingiu a Jacó, então falou para ele, você nem me deixou beijar os meus netos e as minhas filhas. O que você fez foi coisa de gente sem juízo, porque você foi embora e não me deixou, e você sabe que tudo que está na minha casa é meu. Aleluia. Eu poderia ter feito muito mal a vocês, diz Labão, mas na noite passada Deus do seu pai me disse assim, cuidado, não faça nada a Jacó, aleluia. Então eu sei que você foi embora porque tinha saudades da casa, mas por que foi que você roubou as imagens dos deuses da minha casa? Bom, isso já foi Raquel, a que roubou as imagens da casa dele. Então ela roubou as imagens que ele tinha na casa dele, mas ele não sabia, Jacó, ele não sabia. Então eles fizeram um trato. Eles dizem que no 43, Labão respondia a Jacó assim, estas filhas são minhas, os netos são meus, estes animais são meus, e tudo que você está vendo é meu. Agora, como não posso fazer nada para ficar com as filhas ou com os filhos que elas tiveram, estou disposto a fazer um trato com você. Vamos fazer assim, um montão de pedras para que lembremos deste trato. Seguinte, então Jacó pegou uma pedra e a pôs de pé como se fosse um pilar. Depois disso, aos seus parentes que ajuntassem e amontoassem pedras. Eles fizeram um montão de pedras e depois tomaram uma refeição ali do lado dele. Labão pôs naquele lugar o nome de lugar Saaduta, e Jacó o chamou de Galeed. Seguinte, depois Labão disse, este montão de pedras servirá para que nós dois lembremos deste trato. Foi por isso que aquele lugar recebeu o nome de Galeed. E também teve o nome de Mispa, porque Labão disse que o Senhor Deus fique nos vigiando quando estivermos separados um do outro. Então agora se vê no trato. Se você maltratar as minhas filhas, então Labão o que está dizendo é que você pode ir embora.
tranquilo, mas vamos fazer um trato aqui. E este é o trato: se você maltratar as minhas filhas, ou se você casar com outras mulheres, mesmo que eu não saiba o que está acontecendo, lembre que Deus está nos vigiando. Aqui estão as pedras e o pilar que coloquei entre nós dois. E então mais uma coisa: o montão de pedras e o pilar são para lembrar-nos deste trato. Eu nunca passarei para lá deste pilar para atacá-lo. E você não passará para cá desde esse montão de pedras, desse pilar, para me atacar. Então aí ficou todo de boa. E Jacó foi embora, o Labão beijou seus filhos, beijou seus netos e foi embora. E nunca mais voltaram a se ver. Então já Jacó, o enganador, agora era um homem rico. Era um homem rico. Era um homem milionário. Se fosse hoje em dia, seria uma pessoa com muita grana, muito dinheiro. Então, será que a bênção de Jacó era ser rico? Essa era a bênção de Jacó. Porque aí vem os versos que a gente leu. Vem aí já o versículo 32. E aí sim eu gostaria que voltasse para a outra versão, ao meio da corrigida. Porque ele ia para onde seu irmão, e ele tinha uma dívida com ele, porque ele enganou seu irmão. E era tempo de pagar o que ele estava devendo. Tinha uma dívida com seu irmão, não fácil de pagar. E ele, quando ficou sabendo que Jacó estava vindo, ele arrumou 400 homens, e não para cumprimentar ele. Não era para cumprimentar ele. Esaú ia matar essa família. Então, diz a Bíblia aqui, no versículo 22 do capítulo 32. Aleluia. 32, 22. E levantou-se aquela mesma noite, tomou as duas mulheres e as suas duas servas e os seus 11 filhos e passou o vão de Jaboque, e tomou-os e fê-los passar o ribeiro e fez passar todo o que tinha. Jacó, porém, ficou só e lutou com o anjo de Jeová. Lutou com um varão até que o alva subia, e vendo que não prevalecia contra ele, tocou a juntura da coxa, ou seja, que ele agora não conseguia caminhar direto, agora estava mancando, e se deslocou a juntura da coxa de Jacó lutando com ele. E disse: deixa-me ir, falava aquele anjo de Jeová, porque já a alva subiu. Porém ele disse: não te deixarei ir, se não me abençoares. Será que Jacó estava aí jogando por riquezas, por coisas materiais? Oi, Senhor, me abençoa, estou aqui, não vou te deixar ir até que você não me abençoar. Mas se está rico de coisas, tem tudo o que ele quer, tem família, tem mulheres, tem filhos, tem gado, tem carneiros, tem ovelhas, tem tudo o que você quer. Que mais você quer? Se tem escravos, tem todo. Como assim que até que não me abençoares? Mas ele compreendia que era o que Jacó queria, porque ele a vida toda foi um enganador, mas ele queria um toque do Senhor, que o Senhor mudara a sua vida realmente, porque diz aqui a Bíblia: você não vai embora até você não me abençoar, aleluia. Então diz a Bíblia, e diz-lhe: qual é o teu nome? Pergunta para ele: qual é teu nome? Falou para Jacó: qual é teu nome? Qual é teu nome? Quando ele falou assim, com a coxa doendo, estava aí mancando e lutando e não deixava. Eu quero que você me abençoe. E então quando o anjo viu qual é seu nome,
E ele falou: eu sou um enganador. E assim é que o Senhor quer. Quando entra em nossa vida, a verdadeira bênção é quando eu reconheço que sou um pecador e falo para o Senhor: meu nome é pecador, eu quero que você me limpe do meu pecado, eu quero que você me faça diferente, eu quero ser diferente. Então o anjo falou para ele: se isso que você quer, qual é seu nome? Meu nome é Jacó. E então fala o anjo para ele, aleluia, versículo 28. Então disse: não se chamará mais o teu nome enganador, agora teu nome é Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. E a vida de Jacó mudou para sempre, porque a verdadeira bênção do cristão é mudar sua vida, que não continue sendo o mesmo que sempre foi, que tenha uma capacidade diferente de ver a vida, uma capacidade diferente de se guardar para o Senhor, que a vida do mundo fique atrás e agora eu seja uma nova criação, uma nova criatura, que eu seja novo para o Senhor, aleluia. Essa verdadeira bênção, porque Jacó tinha todo, tinha riqueza, tinha família, tinha todo, mas faltava aquela misericórdia do Senhor que mudasse a sua vida, aleluia, porque ele já não queria ser mais um enganador. Você foi até o dia de hoje um enganador, mas daqui para frente você já não vai ser mais Jacó, agora é Israel, porque você agora é um príncipe de Deus, aleluia. Deus muda nossa vida. Essa é a verdadeira bênção, que o Senhor possa entrar em nós e mudar todo o que somos. Todo, que não fique nada ruim em mim, aleluia. Porque se antes alguma pessoa viu para nossas vidas, pudesse dizer: este porque é assim, este porque era assim, mas agora o Senhor tem nos abençoado, porque Deus tem mudado nossas vidas, aleluia. Glória ao Senhor Jesus. Jacó saiu daquele lugar mancando, mas com sua vida diferente, com um nome diferente, porque já a família dele já não podia ver ele como um enganador. A família dele agora estava vendo o seu rosto resplandecer, porque agora a graça do Senhor estava sobre ele. Agora já não vinha mais o enganador, agora aquele que vem é o príncipe de Deus, o pai das nações, o pai das tribos de Israel, aleluia. Glória a seu nome, aleluia. Glória a seu nome. E Jacó lhe perguntou e disse: dá-me, peço-te saber o teu nome. E disse: por que me perguntas pelo meu nome? E abençoou ali, aleluia. Abençoou ali. Deus abençoou a Jacó. E a bênção não era material, porque ele tinha todo, já Deus tinha abençoado ele. A bênção dele é que teve um encontro com o Senhor e agora tinha o Senhor na sua vida. Agora ele tinha o respaldo do Senhor. Agora ele era diferente. Agora ele se ia apresentar a seu irmão diferente. Porque esse encontro com o Senhor fez mudar todo. Porque aqueles 400 homens que iam para matar a família de Jacó, não foi assim que aconteceu. Porque Esaú, ele estava vindo com 400 homens, mas quando chegou na presença de Jacó, já viu um homem diferente. E quando chegou nele, a única coisa que ele conseguiu fazer foi se jogar no pescoço de seu irmão e chorar, aleluia. Porque esse é o Senhor. Quando você está em paz com Deus, até com seus inimigos você consegue estar, aleluia. Seu irmão era seu inimigo, mas Deus mudou o pensamento de Esaú. E a família de Jacó prevaleceu, porque ele agora era diferente. Deus agora quer fazer diferente.
que eu tenho uma capacidade grande, que minha bênção seja a mudança, que eu não seja mais o mesmo, que o Senhor consiga me ajudar e ser diferente, não ser a mesma pessoa, porque eu não posso seguir continuando a ser o mesmo. Você era assim no mundo, mas agora é cristão, mas é a mesma coisa. Não, que eu possa ser abençoado pelo Senhor, porque a palavra do Senhor abençoa a minha vida, e é ela quem consegue me mudar. É o Senhor através da sua palavra que me muda, que o poder do Evangelho me abençoe, e eu possa ser diferente, que eu possa deixar a prepotência, que eu possa deixar a soberba, que eu possa ser humilde, que eu possa entrar na mesma presença do Senhor, sem máscara, sem nada, porque agora eu sou diferente, porque a bênção do Senhor me tem feito diferente. Agora talvez manco e talvez passam coisas na minha vida, porque assim aprender é difícil. Receber as bênçãos do Senhor é difícil. Por que me acontece isso? Por que me acontece o outro? Pero o orgulho de Jacó foi tirado quando talvez ele entrou na presença do Senhor assim com o peito levantado. Mas saiu da presença do Senhor diferente, porque saiu mancando, mas diferente. Já Deus olhava para ele diferente. Pode estar em pé nesta noite, por favor. Aleluia. Precisamos um encontro verdadeiro com Deus. Precisamos um encontro com o Senhor, que Ele mude realmente nossas vidas, porque as bênçãos materiais não é o que vai me mudar. Não posso estar atrás das coisas materiais. Isso aí isso se acrescenta. A verdadeira bênção do Senhor é que eu possa mudar, que eu possa ser diferente. Senhor, me ajude a ser diferente, Senhor, que eu não seja o mesmo de antes. Talvez eu já tive um encontro com o Senhor tem me dado palavras, tem me dado promessas, mas eu preciso um relacionamento, um encontro mais de perto com o Senhor, que Ele mude realmente minha vida, que Ele mude tudo que sou, que não fique em nada. Aleluia. Talvez eu me tenha ganhado a vida com enganos, talvez me gano a vida com pecado, talvez muitas coisas tenho feito errado, mas chegou o dia de entrarmos na presença do Senhor e sair diferentes, e sermos diferentes. Aleluia. Porque essa é a verdadeira bênção. O mundo procura desafiar Deus. O mundo procura chamar o que é bom chamar de mal. Mas a verdadeira bênção é que eu possa mudar todo o que eu sou, todo o meu pecado, todo o meu mau caráter possa ser mudado pelo Senhor. Essa é a minha bênção. Essa é a minha bênção. Aleluia. Vamos a orar nesta noite e vamos a pedir ao Senhor por um encontro. Vamos a pedir ao Senhor por uma bênção dessa. Que cada vez que você vem para o culto, fale: Senhor, eu não vou embora até você não me abençoar. Eu preciso ser abençoado. Eu preciso que você me mude. Já tenho muitos anos, Senhor Jesus, no mesmo pecado. Já tenho muitos anos, Senhor Jesus, sendo a pessoa que não quero ser. Mas eu quero ser hoje diferente. Eu quero ser diferente. Aleluia. Eu não quero ir embora até você me abençoar. Dá um toque para mim, Senhor. Dá um toque para a minha vida, Senhor. Me ajude, Senhor. Caso venha que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança, e não há problema que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar.
Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. E não há problema que possa impedir as mãos de Jesus pra me ajudar. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida. Esse rio que emana lá na cruz, ao lado de Jesus. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida. Esse rio que emana lá na cruz, ao lado de Jesus. Aquilo que parece